Olá, tudo bem, senhor Oliveira? Como que vocês estão? Hoje eu vou tentar introduzir um assunto sobre Apocalipse 18. Estou com meu chazinho, estou com essa Bíblia aqui que muitos conhecem, que é a Bíblia que a Universal deu gratuitamente para muita gente. Eu fui lá e peguei logo 3. E estou com essa aqui. Uma é revista corrigida e a outra também deve ser revista corrigida, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Corrigida e revisada, tá? Corrigida e revisada. Essa aqui é revista e atualizada, tá bom? Já abra a Bíblia aí em Eclesiastes e vamos fazer a leitura. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Achou? Eclesiastes. E está escrito assim, Eclesiastes, não é 19 não, gente, é 9, tá? E está assim escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada que há de novo debaixo do sol. Lendo de novo. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso é, a Bíblia relata que tudo que vivemos hoje, não há de novo. Tudo que vivemos hoje, em algum período da eternidade que há nesse planeta, do dia que ele foi fundado até o dia que ele vai ser desfeito, não há nada de novo. E tudo aquilo que você acha, acredita ou simplesmente não crê, já em algum período da história do planeta Terra, já aconteceu. Você acreditando ou não em ET, você acreditando ou não em anjos, você acreditando ou não em demônios. Desde o momento que lá em Gênesis 1 fala que houve-se a separação entre águas e terra, entre águas e águas, que houve luz e luzes. Desde esse primeiro momento, o que você está vendo acontecer hoje não há de novo. Não é nada que seja pela primeira vez. Em algum momento no universo, a primeira vez já existiu. Até porque, se a Bíblia fala que existem celestiais, seres divinos, então a coisa é muito mais embaixo do que pensamos. Se o planeta só tem 6.000 anos, isso vai fazer dentro de no máximo 200 anos. 6.000 anos, 200, 250 anos, bora botar assim. Irá fazer 6.000 anos, os corpos celestiais têm toda uma eternidade para que seja estudado e compreendido. Então, quando você lê aqui em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que o que há debaixo do sol
não é nada de novo, não é nada que você possa se surpreender como se não existisse e do nada passou a existir. Então você tem que compreender o que realmente está acontecendo ao seu redor. Geralmente, eu converso com as pessoas e falo assim: o que você entende de Apocalipse 18? O que você acredita sobre a questão daquilo que você entende para aquilo que você não entende? Aí você tem que parar, respirar fundo e tentar entender. Hoje iremos galgatear, eu acho que é assim que se fala, sobre o Apocalipse 17, para que venhamos entender melhor o que é o Apocalipse 18. Embora o tema central de toda a Bíblia é Apocalipse 17. O homem e a mulher que entendem o Apocalipse 17, o restante da Bíblia fica mais fácil para se entender. Então, por muitos conceitos, o que devemos entender é praticar e ensinar aquilo que o Criador nos dá. Então, eu peço que você abra a Bíblia em Isaías. Vamos lá em Isaías. Vou ler aqui, gente, que eu estou bebendo. Olha, eu demoro às vezes, porque eu tenho que fazer tudo ao vivo. Muitas vezes aqui eu fico meio atordoado, porque procura aqui, procura ali, olha cá, olha lá, mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Vamos lá em Isaías capítulo 53. Acharam? Isaías capítulo 53. Agora vamos no versículo 5. E está escrito assim. Mas está escrito assim. Vamos ler? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você lê isso aqui, que está em Isaías 53, versículo 5, aí você fala assim, está falando de Jesus, está falando de Jesus. Compreenda. Isso aqui é uma exclamação que fala sobre o ato consumido, sobre aquilo do porquê que aconteceu. Mas para você entender melhor o porquê que isso aconteceu, você tem que entender o que o Apocalipse 17 fala sobre
o porquê do acontecimento. Então, antes de começarmos, eu peço que vá em 1 Coríntios, gente, eu estou com uma dor aqui. Você deu uma paradinha porque eu vou ali tomar um remédio. Estou só esperando ficar um pouquinho mais tarde para eu poder fazer o que tem que ser feito, que é tomar o bendito remédio. Então vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. Achou? Eu vou dar a lida aqui nas duas versões aqui para saber qual das duas eu vou prosseguir lendo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim nessa aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, doutrinas, revelações, língua, faça-se de tudo para a edificação. Na outra. Está escrito assim. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, faça de tudo para a edificação. Está basicamente igual. Então, vou usar essa aqui, tá? Pode mudar um Azinho daqui, um S dali, mas basicamente está igual. Porque essa aqui, a página é mais fina, e essa aqui a página é mais grossa. E como eu não vou usar a chave bíblica nem tampouco vou precisar de ler rodapé, então vamos lá. Então o que acontece, para você entender? Quando você lê o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, você tem que entender o seguinte: é a base de toda a doutrina. É a base. Se você está na escola pública, tem que haver cada um no seu espaço para que o ensinamento ali corra bem. Se você está na faculdade, mesma coisa. Se você está numa reunião, numa empresa, sendo sua ou você ser empregado, é a mesma coisa. Cada um tem a sua função, cada um tem seu espaço, mas só que o fundamental é que haja educação, haja silêncio, haja uma ordem e decência ao qual, quando um estiver falando, os outros se calem. E quando alguém quiser perguntar, levante a mão. Se não houver isso, vira-se uma confusão, vira-se uma baderna. E para você que é da Assembleia de Deus, e todas que têm essa mesma linhagem da Assembleia de Deus, porque hoje ficou muito fácil abrir uma igreja para ser da linha da Assembleia de Deus, que é basicamente uma doutrina esculhambenta, é que vocês têm que aprender a botar ordem na casa. Em vez de ter pessoas jogando indireta, as pessoas vão lá para ensinar e aprender. Estou falando diretamente para a Assembleia de Deus mesmo, tá certo? E você não vê isso em nenhuma outra placa religiosa que você vê dentro das Assembleias de Deus. Mas isso aqui eu estou falando também para a pessoa que está me ouvindo agora e vendo esse vídeo. Enquanto você não entender o que é ordem, você não vai aprender nada. Enquanto que você não entender o que é doutrina, você não vai aprender nada. Você tem que aprender a se encaixar naquilo que te leve para cima, que te ensine, que faça você sair da mesmice,
desse vício que foi criado perante a sua vida, que seu cérebro se encaixou. Por que ainda tem pessoas que continuam no vício do gato na luz, do vício da fofoca? É simples. É simples, simples mesmo. É que não tem ordem e decência. Aquele que não está apto a aprender, nunca vai estar apto a ensinar. E quando se dispuser a ensinar, vou repetir, quando se pôr a ensinar, vai ensinar errado. Porque não teve nenhuma experiência de vida de aprender o que é certo. Agora eu vou dar uma paradinha para orarmos, tá certo? Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2024. Pelo horário, deve estar entre 9h30 e 10h30 da manhã, porque eu não olhei o celular, mas deve ser mais ou menos isso, tá? Eu não olhei a hora. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Se der para ver, eu falo. São 10h23 da manhã. São 10h23 da manhã. 7 de agosto de 2024, 10h23 da manhã. E o que eu quero que você entenda a partir dessa oração? Que vamos estudar o Apocalipse 17 para entendermos em que período da Bíblia estamos hoje, 7 de agosto de 2024, às 10h24 da manhã. Mas vamos orar? Então vamos lá. Claro, calma aí. Esse vídeo é gravado. Então faz o seguinte agora. Dá uma pausa, vai aqui embaixo onde está escrito inscrição, ou inscrito, ou inscreva-se, aqui embaixo. Toca ali, se inscreve no canal, toca no sininho, toca onde está escrito todas. Por quê? Porque você fazendo isso, toda vez que eu postar vídeo aqui neste canal, você vai receber uma mensagem no YouTube, no seu próprio YouTube, não vai para o seu e-mail. Não, o seu e-mail não sei, porque não sei se você configurou assim, mas se você não configurou assim, então não vai para o seu e-mail, não vai para o seu número do celular, não vai para lugar nenhum. Vai para o seu próprio YouTube. Porque toda vez que você abrir, nesse selinho vai aparecer alguns números em vermelho. Aquilo ali são os canais que você está cadastrado ou cadastrada, né, como escrito, que as pessoas postaram vídeo novo. Aí é só você botar ali e você vai ver a relação dos canais que tem vídeo novo. Tá certo? Então eu te peço, se inscreve aí agora. Vai lá no sininho, toca no sininho, põe lá todas, tá? E, claro, tá vendo assim essa mãozinha assim, ó? Dá um joinha para cima. Porque talvez se você der um joinha para baixo, vai contar da mesma forma. Só não vai aparecer a quantidade de joinha para baixo. Mas para cima, faz o YouTube entender que esse vídeo tem que ser compartilhado com outras pessoas. E claro, copia esse link, passa no seu WhatsApp, passa no seu Telegram, passa no seu Instagram. Enfim, fica à vontade. Cola esse link no seu Facebook e assim vai, tá bom? Mas se inscreve lá. É isso aí. Vamos orar? Amado Pai, Tu sabes a necessidade que temos em todo dia pedir perdão a Ti e assim Tu perdoares aquele ou aquela que praticou o pecado. Por isso que pedimos aqui em uma única voz, perdoe os pecados que cometemos contra Ti e ao nosso próximo e faça de nós seres mais humildes, que possa reconhecer esse pecado ao próximo, que possa fazer a entender e a compreender como se aproximar desse próximo e pedir perdão. Também peço a Ti, Pai, que através de Salvador, perdoe, Pai.
e nos preencha de todo o teu Espírito Santo, libertando-nos de toda a fraqueza da carne, Pai, curando de toda doença, tirando os demônios e Satanás dentro do nosso lar, de dentro do nosso trabalho, quebrando qualquer maldição, qualquer inveja, qualquer olho grande, Pai. Destrói, converte esse homem, converte essa mulher, que hoje ainda continua maldizendo, tendo inveja, olho grande, fazendo feitiços contra todo aquele ou contra aquela que te serve, Pai. Mude a nossa vida para melhor e nos faça cada vez mais crescer na tua graça, no teu espírito. Nos banhe com o teu fogo santo, Pai. Nos preenche com o teu Espírito Santo. É o que eu te peço através de Salvador, meu Pai amado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Gente, antes de eu começar o estudo, eu vou colar um vídeo aqui que para mim é uma coisa séria. Eu peguei esse vídeo aí no Instagram, eu nem li o nome do canal. Para mim é uma coisa séria, não custa nada lembrar. Então, preste atenção nesse vídeo, é mais ou menos 1 minutinho. E logo depois que eu acabar o estudo, vai ter um outro vídeo, tá? Não tem nada a ver com esse que estou botando agora, não. Mas também é uma outra coisa que também é muito bom que as pessoas lembrem, os que não saibam passam a saber, tá bom? Então veja esse vídeo aí, logo depois desse vídeo vai ter o estudo, depois do estudo vai ter um outro vídeo também de 1 minutinho e pouco, tá bom? Vê o vídeo aí, vou dar uma pausa aqui para poder ter espaço para colar o vídeo, depois eu volto no estudo. Vamos lá? Símbolos que os pedófilos usam para indicar suas preferências na internet. Essas são informações tiradas do site do FBI. Este símbolo aqui, mais conhecido como Boy Lover, ele indica que é um adulto que prefere meninos. Já este aqui é Little Boy Lover, que indica que eles preferem meninos muito mais jovens. Este aqui, que é um coração dentro de um coração, ele é Girl Lover, que quer dizer que o pedófilo prefere meninas. Já este símbolo aqui é uma borboleta, e é o que a gente diz e chama de Child Lover. É onde o pedófilo mostra que ele prefere meninos e meninas. Este aqui é o símbolo de ativismo dos pedófilos. É onde eles mostram a causa deles, onde eles pedem a descriminalização entre sexo de adulto com crianças. Agora também temos, né, claro, o famoso queijo brilhante amarelo, que significa garotinha, e também a pizza de pepperoni, que é menina. Os dois juntos, CP, Child Pornography, significa pornografia infantil. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que no Instagram existem muitos pedos disfarçados por um símbolo. Claro que não só aqui no Instagram, como também no TikTok, no Snapchat, que é famoso por estar lotado de pelos por lá. Tem mais uma lista de símbolos que eu estou pronta para postar. Agora que você conseguiu ver o vídeo, eu espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre o que está acontecendo sobre esse momento no mundo, 7 de agosto de 2024. E logo depois desse estudo, vou botar um outro vídeo, que não tem nada a ver com esse, para que você também venha lembrar, caso você já saiba, e caso você não saiba, você venha ter uma pequena compreensão para você também começar a pesquisar e correr atrás de estudar, tá certo? Então, como eu já estava falando com vocês sobre o estudo sobre Apocalipse 17, eu peço um favor. Um favor assim, bastante simples. Não veja esse vídeo só por ver. Não veja esse vídeo só por curiosidade. Sabe, a maior perca de tempo da sua vida você pegar esse vídeo e ficar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas vendo, para no fim ser só mais um vídeo. Só mais um que você viu.
Então, pega a Bíblia, verdadeiramente, dá uma pausa aí, vai lá, pega a Bíblia. Se você não tem Bíblia, bate na casa do seu vizinho. Quem tem Bíblia e é cristão, não nega de emprestar a Bíblia. E se possível, tu até fala para a pessoa, eu posso estudar aqui junto contigo? Eu posso ver esse vídeo aqui junto contigo? Porque às vezes a pessoa fica meio assim de emprestar a Bíblia, achando que a pessoa vai rasgar e jogar fora. Então você pede para ficar ali na casa da pessoa por esse tempo aqui, vendo o vídeo e estudando junto com a pessoa. Tá certo? Então vamos lá? Vamos no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Porque o que eu quero falar aqui sobre esse livro de Provérbios é o livro depois de Salmos, tá, gente? Pode, se você não sabe onde fica Provérbios, tu pode ir direto em Salmos e logo depois de Salmos vem Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 29, versículo 18. E está escrito assim: vamos ver? O que anda em sinceridade salva-se-á, mas o perverso em seus caminhos cai. Oh, desculpa, gente, estou lendo 28, é 29. Desculpa, tá? 29, 18. Provérbios, capítulo 29, 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que o Provérbios, capítulo 29, versículo 18 fala? Em toda a sua história, lá em Ur, depois em Canaã, depois no Egito, depois no deserto, depois na terra dos gigantes, e assim por adiante, quando eles conseguiram entrar na terra e dominar tudo aquilo que você hoje conhece como Israel, embora eu sempre falo, toda vez que eu cito esse nome, que Israel não é o nome verdadeiro daquele povo, que Israel é um nome que os Illuminati, os satanistas deram àquele povo, juntando três deuses, Isis, Ra e El. Aqui a Bíblia fala que aonde que não há, aonde que não acontece, aonde que não existe profecias da parte do Criador, as pessoas se corrompem. E pelas pessoas se corromperem, acontece de uma idolatria e de uma falta de sabedoria e consciência. Porque a primeira coisa que o inimigo nos faz acontecer é a falta de consciência para aquilo que é santo. Então, quando não há profecia, as pessoas se corrompem. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Criador ele nunca foi imediatista. A narrativa de certos livros, você lê, parece que aconteceu a coisa de um dia para o outro, mas era no mínimo 6 meses para acontecer algo. O próprio Cristo, ele levou 30 anos para começar o ministério. O próprio Cristo, ele levou 30 anos para começar o próprio ministério. E por mais... Calma aí, gente. Agora que eu estou percebendo que o rádio está alto, não sei nem se está pegando as músicas ali. Se estiver pegando as músicas ali, vai dar direito autoral. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para baixar o rádio. Calma aí. Então, fui ali, abaixei o rádio. Então, a própria Bíblia fala que há uma necessidade perante o povo que haja profetas.
E profeta que só fala calamidade, isso não é profeta. Profeta que só fala de bênção, de cura, de maldição, isso não é profeta, isso é pai de santo. Profeta que só fala que você vai ganhar carro, casa ou qualquer outra porcaria, isso não é profeta, isso é endemoniado, é um cavalo, um capiroto em cima. Agora, se alguém chega para você e fala, ó, eu vi aqui que se você não tomar cuidado com isso, com aquilo, tu vai morrer. É uma profecia? É. Mas não se pode dizer que é profecia bíblica. Se você vê uma mulher, um homem, olhando para você e falar assim, ó, eu vi aqui uma doença. E essa doença está sendo curada porque aquilo que era para te matar não vai te matar. E realmente isso acontece? É uma profecia? É, mas não embasado na profecia bíblica. Por quê? Porque todo homem, toda mulher que fala que é profeta, aquilo que fala tem que acontecer. Então, se eu estou doente, o profeta tem que falar assim, ó, seja curado. Eu tenho que ser curado naquele momento. Porque o poder que emana do Criador para o profeta é o mesmo poder que Cristo tinha. É o poder da cura, é o poder do que falar acontecer. Então, quando você entende que aonde não há um profeta, as pessoas se corrompem, é porque a primeira coisa que acontece quando não há um profeta é as pessoas esquecerem das coisas santas, é começarem a ser de qualquer maneira alguma coisa que não era para ser. E para você entender o que é profeta, vamos em Amós. Amós, Amós é antes de Obadias, tá? Vamos lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. E está escrito assim: certamente o Criador não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Criador não fará nada sem ter revelado aos seus profetas. Isso é, como é que você quer um milagre na tua vida se não te foi revelado aquilo que tem que ser revelado? E quem tem que fazer a liberação da bênção é o profeta. Que profeta é esse que fala para você que você vai ter uma casa própria, mas não te dá o nome do santo que vai fazer você conseguir a casa própria? Fala para mim. Escreve aqui embaixo. Faça esses comentários aí. Então, quando aqui fala em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Criador não vai fazer nada sem antes avisar o teu povo, é porque ele deixa bem claro que ele não precisa fazer nada em oculto. Então, todas as vezes que você escuta alguém falar em línguas estranhas e fala que é língua de anjo, corra, porque é capeta. Aprenda uma coisa: nem os anjos, nem o Salvador, nem o Criador tem inimigo. Um adulto pode ter uma criança como inimiga?
Um adulto pode olhar para uma criança e falar assim, ó, eu tenho que falar em código com tua mãe, porque senão você me mata, mata sua mãe, você destrói o nosso casamento. Só se um adulto for um fraco. Porque, não desmerecendo uma criança, mas qual é a força que uma criança tem? Financeira, física, para ir contra um adulto. Quando eu falo criança, não é homem já que faz filho não, tá? Porque a partir dos 12, 13 anos já é homem, já é mulher. Tô falando de criança, de 10 anos para baixo. Só se botar veneno na comida, só se der uma facada quando os pais estiverem dormindo. Não estou falando sobre isso. Estou falando de algo maior. Fazendo um simbolismo de quem é Satanás e de quem é o Criador. De quem é o Satanás e de quem é o Salvador. E quem é Satanás e quem são os anjos. Satanás é indiscutivelmente inferior a qualquer ser celestial. Ele não tem poder algum de fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa que esteja debaixo das asas do Criador. E é isso que você tem que entender. Aí, eu peço que você abra em Mateus, capítulo 24, para você entender melhor por que você até hoje não está escutando a voz do Criador. Por que até hoje você está sofrendo por não entender as coisas celestiais. Mateus capítulo 24. Versículo 45 e 46. Ai! Tô fazendo assim porque nervo ciático, coluna, uma dor aqui que eu não sei o que é. Olha, fora que às vezes estou lendo aqui, estou sentindo um pouco de tonteira. Eu acabei de ver um vídeo aí na internet de um professor fazendo yoga pelo vídeo. Yoga, o professor estava na internet e a aluna, o professor estava na casa dele e a aluna na casa dela, e ele estava ensinando ela a fazer yoga. Eu acho que era yoga, ou é pilates, um negócio assim. Eu acho que era, não, pilates, não era yoga não, pilates. E o cara ensinando, aí o cara tava com a mão assim levantada, não assim, levantada assim. Aí ele começou a ter derrame. Cara magro, cheio de saúde, fazendo pilates, teve derrame. Um AVC isquêmico que estava lá. Falou, professor ciclano de tal, ensinando a aluna a fazer pilates, teve um AVC isquêmico. A vida é um sopro. Então aqui em Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46, fala assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, acha o servindo assim. Você já percebeu que o Criador, através do Salvador, ele está sempre alertando as pessoas sobre a fidelidade de um bom empregado, sobre a fidelidade de um bom escravo? Há uns 10 dias atrás, uma menina lá na Adventista Sétimo Dia, não sei se esse domingo passou outro, me indagou o seguinte: o que você pensa sobre o sábado? Aí eu cheguei para ela e falei assim: ó, o sábado é pessoal. Mas relevando o que eu vejo aqui na Adventista Sétimo Dia, ninguém aqui guarda o sábado. Aí ela, hã? Falei, ninguém guarda o sábado. Como? Falei, ninguém guarda o sábado. Começando pelas mulheres. Cadê os maridos delas? Eu não vejo uma com o marido aqui. Aí ela olhou para mim e se distanciou.
Aí eu ainda falei assim, ela deu 2 ou 3 passos para trás, que eu vi que ela ficou assustada quando eu falei isso. Eu falei, tem mais. Eu também quero sábado, porque eu ando, da minha casa aqui, eu ando mais ou menos 1,5 km. E por ser sábado não era para andar isso tudo. E aqui tem pessoas que pagam passagem, pegam o ônibus gratuito do Guanabara, fazendo pessoas trabalharem para ela. E os mandamentos deixam bem claro que não é para deixar ninguém trabalhar no sétimo dia. Ela foi, abriu um olhão assim, ficou olhando para mim. Até então, que sentava do meu lado, passou a sentar em outro banco. Aí, domingo agora, há 2 dias atrás, que hoje é terça, né? Eu chamei ela e falei assim, ó, lembra que você falou sobre o sábado? Ela, eu tirei alguns estudos aqui sobre a lei para você ler e dar uma refletida. E lá eu catei justamente a questão da mulher casada, da questão do escravo, da questão daquilo que tem que ser feito para andar coerente segundo a lei. Eu botei lá umas 10 passagens. Tudo fora dos 10 mandamentos. Tudo coisas que hoje todas as religiões abominam. O próprio judeu abomina aquelas leis. Mas por que eu fiz isso? Porque essa senhora só vai lá aos domingos. Por que eu fiz isso? Porque domingo agora eu vou chegar para ela e falar assim, tu leu? Se ela falar que leu, eu vou falar assim, qual foi a ideia que tu tirou dali? Eu vou falar para ela, aquilo ali representa 1/1000 da parte do que a lei nos ensina na Bíblia. É 1/1000. 1/1000 não é 1, é 10, né? 10 vezes 100, 1000, né? Então é 1/1000, em termos de porcentagem. Calma aí, gente, calma aí, rapidinho, calma aí. Eu dei essa paradinha aí, gente, porque eu fui logo tomar meus remédios, porque eu queria tomar por volta de 11 horas, eu lembrei que já era quase 11 horas na hora que eu falei o horário, era 10h23, então vou logo tomar o remédio. Então o que acontece? Voltando aqui. 10 vezes 100, 1000. Então se eu dividir 1000 por 100, é 1, tá bom? Desculpa. Não é 1 que dá, não é 1 que é a porcentagem de 100, e sim 100 por 1000 que dá 1, tá? Que dá 10, quer dizer, que dá 10. Não, 100 por 1000 dá 1. Ah, sei lá, você entendeu, né? Que é só uma fração. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente brincando com a verdade. Tem muita gente brincando de religiosidade. Tem muita gente pegando isso aqui e acreditando que as pessoas têm que escutar o que elas acreditam que é verdade. Os psicopatas, eu falei isso para a menina, ela ficou, não para essa menina, para uma outra menina. Eu falei isso para ela, ela ficou me olhando assim com cara de, né, para não falar sobre as nádegas alheias. Ficou com cara de... Porque o que mais atrai o sociopata e o psicopata, que na mesma situação é a mesma doença mental, só que muitas das pessoas preferem falar sociopata, porque parece que é o doente mental que se associa melhor com aqueles que não são doentes, que é a pessoa que gosta de matar, de esquartejar, narcisistas, enfim. Fica mais bonita a palavra sociopata, né? Mas quando eu falo psicopata e sociopata, é porque eu quero lembrar as pessoas que esses dois é a mesma coisa, tá bom? Porque o psicopata, ele muitas vezes passa a vida todinha sem matar ninguém, com o interior dele fervendo para fazer a maldade. E ele faz certas maldades com uma criança, com um idoso, com um gato, com um cachorro, mas nada que venha evoluir para literalmente matar pessoas da forma que todos nós pensamos que um psicopata é.
Mas, enfim, só voltando aqui. Então, quando você lê sobre o servo prudente, ele é aquele que serve ao teu dono, porque servo significa escravo, tá certo? Eles tiraram o nome de escravo para servo. Mas se você for lá em Êxodo, você vai ler que existem dois tipos de escravo. O escravo livre e o escravo que não é livre. O escravo que se tornou escravo com esposa, que ainda perdeu a esposa para o seu senhor, porque o seu senhor olhou, viu que era bonita e laçou a mulher para ele. E o escravo que, por mais que ele queira, ele nunca vai deixar de ser escravo, porque ele sempre vai estar devendo ao seu senhor. Ou simplesmente ele gostou tanto de servir aquele homem que ele se faz escravo. Então essa história que o negro é o pobre coitado da história da humanidade, isso é só história, gente. Porque até na Bíblia fala que sempre houve escravidão. Sempre houve. Só que a escravidão antigamente era por um motivo. Era por um motivo. E depois passou a ser por um outro motivo. Até que chegou nessa escravidão moderna, que tiravam as pessoas sem motivo algum de onde estavam e traziam para ser escravo e morrer escravo, sem direito à liberdade. Mas aqui fala-se bem claro que o servo prudente irá até o seu último dia de vida assim trabalhar deliberadamente e com alegria ao seu Senhor. Então, se você hoje está numa igreja, numa instituição religiosa, que o bonitão, que a bonitona, não importa se é Testemunho de Jeová, não importa se é Assembleia de Deus, não importa se é Nova Vida, não importa se é Igreja Católica, não importa se é o Islã. Se você hoje está numa religião que você tem que depositar um dinheirinho em qualquer lugar, numa caixinha, com a desculpa que aquele dinheiro é para pagar a luz, que é para pagar o aluguel, que é para botar água, aprenda uma coisa. Isso aí é fato, tá? Aprenda uma coisa. E este mesmo está pegando aquele dinheiro que está ali e fazendo de salário para ele. Até porque, entendo o que eu vou te falar. Se eu estou numa casa que tem 10 pessoas, e a conta de luz, a conta de água, a comida do mês, mais o material de higiene, sabonete, papel higiênico, parte dessas coisas, dá R$1.000, eu vou pegar essas 10 pessoas e falar assim, ó, cada um dá R$100. Mais o dinheiro do Uber para ir lá no mercado. Então, bora botar aí, cada um dá R$105. 110. Não mais do que isso. Acabou. Porque se eu não quero salário, eu vou dar um valor exato para pagar exatamente o que ali a conta existe. Para ser pago. E as pessoas que estão ali sabem que a obrigação dela é pagar porque ela vai usufruir ali sobre aquela questão. Agora, se eu chego e falo assim, olha, não importa se eu gasto aqui R$1.000 ou R$100, você tem que dar 10% do seu salário. O dinheiro que sobra vai para quem? Então, se o seu pastor, se o seu ancião, se o seu padre, ele recebe salário, então ele não é servo, nem senhor.
ele é um homem ou é uma mulher mercenários. Mercenários. Eles estão representando alguém que nunca teve autorização para representar, está lucrando dinheiro no nome desse alguém e pronto. E vai você lá falar alguma coisa que seja contra a vontade desse homem, dessa mulher, para ver se você não está fora. Então, o verdadeiro servo, o servo prudente, é aquele que com alegria trabalha para o seu senhor. E nunca vai se queixar porque é escravo. E aqui está dizendo bem claro em Mateus 24:45, que esse senhor é um ser humano. Porque Cristo se pôs no lugar de um ser humano, de um homem que escraviza o outro, mas que é justo. Aí, tirando dessa fase, que eu quero que você só entenda o que é o trabalhador justo, prudente, bom, e indo agora para uma outra fase, que está falando lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Criador ele não faz nada contra o povo sem antes que avise o profeta. Vamos lá em Gênesis. Capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Desculpa, capítulo 6, versículo 3, e fala assim. Melhor, capítulo 5, 32. Vamos lá. E fala assim, Gênesis, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, Sem e Cã, e Jafé. Desculpa. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, porque, enfim, demora aqui. Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6, versículo 3. Então disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E depois, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Criador, do Senhor, né? Aí vem aqui falando da geração de Noé. Aí vem aqui assim, no versículo 13, capítulo 6, versículo 13. Então disse Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desviarei com a terra. Desfarei. Cara, eu acho que o óculos não está funcionando muito, não. Eu estou vendo coisas aqui que não era para ver. Desfarei com a terra. Faz para ti da madeira de cipreste, farás comprimentos na arca, e ceifarás por dentro e por fora com betume. Isso aqui foi a primeira vez que o Criador falou com Noé, e Noé teve que profetizar isso a todos os homens e a todas as mulheres daquele momento. E quando você vê que o Criador ele não faz nada oculto, ele avisou. Porque quando ele avisou, ele ainda deu oportunidade para que qualquer pessoa que escutasse aquilo cresce. Para que qualquer pessoa, quando entendesse aquilo, viesse
a compreender que o fim estava próximo. E o que aconteceu? Ninguém creu. Ninguém. Ninguém creu. Até no dia que, lá no capítulo 7, fala assim. Capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Noé, entra tu e tua família. Desculpa. E depois disso, o Senhor a Noé, entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tornarás para ti 7 casais. Isso é. Se você prestar atenção, de todo o planeta Terra, de todas as pessoas que ali existiam, só se achou graça em Noé. E por causa de Noé, a família foi salva. Porque imagine como que deve ter sido difícil para a família de Noé ver Noé fazendo a arca em algum lugar seco, ao qual nem nos melhores sonhos alguém poderia acreditar que haveria uma enchente de tal proporção que a arca poderia navegar ali, que o barco, poderia navegar ali acima das árvores, porque não adiantava só encher 1,2 metros. Primeiro, pelo peso da arca, 1,2 metros, a arca não sai nem do lugar, pelo peso. E segundo, mesmo se ela flutuasse, como que uma arca daquele tamanho iria passar pelas árvores? Então, na verdade, quando ele começou a fazer a arca ali, a primeira coisa que a pessoa teve que pensar foi o seguinte: se houver uma enchente aqui, a enchente vai ter que ser mais alta do que a árvore mais alta que tiver aqui. Porque senão a arca não passa. E não só aqui, mas até o grande mar. Aonde tiver árvore, aonde tiver morro, aonde tiver montanha, a água vai ter que cobrir, literalmente, para que isso aqui passe, para chegar no mar. O mínimo era para a pessoa pensar assim, mas não pensar. Então, quando você vê por 3 vezes o Criador falando com Noé e o Noé tendo que falar isso com a população, porque, de novo, eu falo, essa história de falar em línguas celestiais que ninguém entende, isso é mentira, isso é satânico, porque o Criador ele não precisa. Como é que eu posso acreditar que eu tenho que falar em particular de uma forma que os anjos não venham saber o que é, se Satanás não tem poder algum perante o Criador? E nessas 3 vezes que o Criador falou com Noé, levou-se, pela contagem da Bíblia, são 100 anos. Mas por que falam 120 anos, eu não sei. Eu vou só continuar falando 120 anos, mas eu creio que foram só 100 anos, tá? Mas eu acredito que os teólogos gostam de falar de 120 anos porque é a idade máxima que o Criador deu ao homem. Então, uma questão simbólica está ligada à outra. Mas quando você lê aqui pela Bíblia, a primeira vez que o Criador fala com Noé tem 500 anos, e a última vez que o Criador fala com Noé, ele tinha 600 anos, tá? E claro, existe toda aquela matemática que tudo que o Criador fala hoje, não é hoje que acontece, leva um tempo. Então pode ter levado sim 20 anos para acontecer a enchente. Enfim. Então, quando eu falo isso com vocês, é para que vocês venham entender melhor o que é Apocalipse 17. Porque a primeira introdução é, compreenda, Isaías 53, versículo 5. E fala o que lá? Para você que não entendeu, não tem problema nenhum. Ó, Isaías 53, 5. Vou ler de novo. E está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído
por causa das nossas iniquidades. Isso é, tudo já estava escrito que, primeiro, Noé salvou os animais, ao qual não havia culpa nenhuma. Até os imundos, que eram considerados imundos, né? Que tem textos que eu não entendo. E qual seria o motivo de o Salvador ser moído por uma coisa que nem sequer eu tinha nascido ainda? Por isso que eu falo, bom servo, servo prudente, ele se antecipa ao fazer o que é bom. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, eu não vou ler, só li só por isso aqui para você entender. Fala-se bem claro sobre o homem e a mulher que realmente está debaixo da graça, benevolência ou qualquer outra coisa que podemos herdar através do Espírito Santo, compreende que tem que haver uma ordem e uma decência no culto. E através dessa ordem e dessa decência no culto, o que está escrito lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18? Fala que no momento que deixar de existir profetas sobre a face da terra, todo o povo vira as costas para o Criador e começa a olhar para Satanás. E por causa disso, o que o Criador faz? Já que vocês não aprendem, e eu, de novo, eu tenho que pôr alguém a sofrer, porque você tem que entender isso. Olha o que Cristo falava. O meu Pai, por várias vezes, enviou os profetas e vocês os mataram. Isso é, todas as vezes que o Criador ele levanta um profeta na terra, ele é morto. Ele é morto. Não importa qual seja o país, ele é morto. E é assim que está escrito lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Mas mesmo assim ele ainda continua levantando profetas. E hoje eu estou aqui no papel de te alertar, em te falar que hoje, dia 7 de agosto de 2024, às 11 horas e 11 minutos da manhã, o Criador está falando contigo. Presta atenção em mim, porque há um profeta agora falando contigo para você prestar atenção em mim. Deixe de correr atrás de questões religiosas que você aprendeu na religião, naquilo que você chama de faculdade, e olhe para mim. Escute o que eu quero te falar. Vamos lá em Mateus 24 de novo. Está escrito assim, Mateus 24, versículo 36. Está escrito assim, ó. Mas aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai. E como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. Isso é, a partir do momento que Noé entrou na arca, as pessoas olharam e falavam assim: que doido! Que doido! Olha lá, fechou-se a porta com betume, vai todo mundo morrer ali dentro. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso é, Noé, depois que entrou na arca, é uma coisa assim que a Bíblia não fala lá na história de Noé. Mas aqui Cristo, quando fala, ele deixou bem claro. E não repararam, isso é, não sentiram falta dele. Então, realmente, pode ter acontecido desses 120 anos ter prosseguido, porque o Criador, ele não faz nada por impulso, ele não faz nada imediatamente. Ele dá todas as oportunidades, tanto para mim quanto para você, de enxergarmos a verdade e sairmos da mentira. E quando você vê aqui que Noé entrou na arca, e versículo 39 fala assim, ó, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho. Aprenda que só esse versículo aqui quebra arrebatamento secreto, que só esse versículo aqui quebra o ato das pessoas perceberem alguma coisa acontecendo ao seu redor. As únicas pessoas que irão perceber que está perto do fim são os escolhidos, são os que têm o Espírito Santo. São aqueles homens, aquelas mulheres que estão sendo servos prudentes, servos fiéis. Se tornaram escravos por prazer e não por obrigação. Não estão ali no evangelho porque quer receber salário, porque quer ser reconhecido como cargo ministerial de pastor ou de qualquer outra porcaria que há dentro da religião. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas querem estar na religião porque querem ter um cargo ministerial, querem ser reconhecidos, reconhecidas de algum jeito. Esses e essas não vão entrar no reino. Você já recebe seu salário. Você já tem o seu reconhecimento. E é isso que você tem que entender e não está entendendo e não quer enxergar a verdade. Essa é a primeira parte que eu quero falar com vocês sobre Apocalipse 17. E para terminar, vamos lá em Apocalipse. Para terminar mesmo, porque nessa brincadeira aqui já vai para quase 2 horas. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1. Versículo 1. E fala assim, revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Tá certo? Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aí vou passar para o português atual. Tá certo? Aviso do Salvador, a qual o Criador lhe deu para alertar os seus escravos sobre o que brevemente
há de acontecer e o celeste entregou, notificando e alertando ao teu escravo João, ao qual testificou, deu como testamento, deu como obrigação, ao qual deu como obrigação o aviso da parte do Criador, e pelo o teu testemunho, ao qual foi de Cristo, sobre aquilo que ele viu, leu e entendeu. Versículo 3. Sábio é o que lê, sábio é o que ouve e guarda todo o clamor que aqui está escrito, para que no futuro não venha a ser surpreendido. Pois o fim pode chegar a qualquer momento. Este seria um português mais ou menos apropriado para esse versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Porque você que quer ser uma eu não gosto de falar bispa porque bispa tá errado, tá? Não quer sair. Para você que quer ser membro ativo do Evangelho, mas com cargo ministerial, pronto, vou falar assim porque engloba tudo. E membro comum, apóstolo. E por causa disso, você já tem o seu salário diário guardado, seja feliz. Porque você que é judeu, você que é muçulmano, você que é evangélico, você que é católico, você que é praticante da Bíblia, mas não se diz evangélico, católico, muçulmano, você que é mórmon, e mórmon também usa a Bíblia. Você que é da Seixonier, que também usa a Bíblia, que é a messiânica, que adora lá fazer reza para defunto. Seixonier, messiânica, tudo a mesma porcaria. Você que parte do princípio dessas religiões estão fora, porque todo galardão que é para receber já estão recebendo em vida. O salário, o reconhecimento, a posição social. E qualquer homem, qualquer mulher que for perto de vocês e falar, abandone esses cargos ministeriais, se tornem escravos por prazer e não porque devem. Porque essa é a grande questão. Se Cristo está na cruz e a cruz me libertou do pecado, eu sou escravo porque eu quero e não porque eu devo. E hoje as pessoas estão dentro da religião praticando o evangelho, crendo que deve. Por isso que tanto olha para a graça. Por isso que tanto quer alvejar, não é almejar não, tá? Alvejar a graça. Porque há um sentimento de culpa, de dívida. Que dívida é essa se a cruz já levou a dívida? Então vou acabar por aqui o vídeo. Essa é a primeira parte. Eu parei aqui em Apocalipse 1, versículo 1, e depois iremos entrar
nos versículos que acompanha o Apocalipse 1, versículo 1. Tá certo? Sejam todos abençoados. Espero que você, nessa introdução, entenda um pouquinho sobre o que eu estou falando, estude mais sobre o assunto e, claro, vai vir um vídeo agora. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários aqui embaixo o que você achou do vídeo.